Boa noite, meu povo. Vamos entrar. Boa noite. Hoje a live é de um tema muito bacana. Deixa eu me arrumar aqui um pouquinho. Ajeitar os cabelos. Tudo bem? Vamos entrar todo mundo. Então, hoje a live é muito bacana. A gente vai falar sobre a famosinha toxina botulínica. Gente, quem nunca fez, ou que não quer fazer, ou que tá com o botox atrasado, né? Quem não fez quer fazer, porque é assim, a paixão do mundo da estética é a toxina botulínica. E não é à toa. A gente gosta muito dela porque ela de fato entrega resultados muito bonitos quando bem feito. O único problema em relação à toxina botulínica é que muito se fala dela e a gente não sabe direito o que é verdade. Então eu vou digitar aqui o tema da live, que é mitos e verdades sobre a toxina botulínica. Mitos e verdades, um minutinho. E verdades sobre o Botox, que é mais fácil da gente saber. Quem quiser pode enviar para alguém que precisa saber desse assunto, que precisa de um bom Botox, que tá ali, ó, com aquela ruguinha do bravo assim, ó. Eu não consigo nem fazer bem aqui, ó. Essa ruguinha do bravo marcada, não tá legal, então pode enviar essa live, gente. Então, vamos lá. Afinal de contas, primeira coisa, o que é o Botox? O Botox, gente, ele é uma toxina, é uma medicação que tem o efeito de paralisar o músculo. O músculo, depois de exposto ao Botox, ele fica paralisado. E aí, como é que faz? Vou colocar no rosto inteiro e vou ficar lindo. Não, ele não funciona desse jeito. Você tem que saber onde você coloca para ter um efeito legal, um efeito bonito. Por exemplo, a gente tem esse músculo aqui, ó. É o músculo frontal. É o músculo que age na elevação da testa. Ele faz assim, ó. Ele ajuda a gente a fazer isso. E ele é um músculo que ajuda a... Quando a gente vai fazer isso, ele forma aquelas ruguinhas. Então, assim, vamos bloquear o músculo frontal. Por que que não funciona assim? Às vezes, um paciente de idade mais envelhecida ou um paciente que tem, assim, ó, a pálpebra geneticamente muito baixa, se a gente bloqueia totalmente o músculo frontal, a gente não tem um resultado legal. A gente tem o que a gente chama de pitose, que é uma pálpebra que fica assim meio caída. Ela já estava caída, a pessoa não consegue se mexer, ó, fica travada e não fica bacana. Então, eu vou até pegar fôlego aqui para continuar falando. Eu fico muito empolgada porque é o seguinte, se a gente não souber fazer esse planejamento muscular individualizado, o Botox não fica legal. Não é todo mundo que precisa da testa lisinha. Algumas pessoas a gente tem que preservar um pouco do movimento. E nisso a gente consegue fazendo como? A gente consegue escolhendo os pontos certos de toxina botulínica, escolhendo a quantidade certa de cada ponto que vai ser aplicado. Então, gente, o Botox, ele precisa ser personalizado. A gente vai estudar a força muscular. Por exemplo, se eu tenho esse músculo muito forte, eu calculo a quantidade de unidades. Já esse daqui, a ruga do bravo, que é um músculo que muitas pessoas, a pessoa que tem a cara invocada, tudo, ou então que não enxerga bem, a gente vê muito isso, a pessoa assim, ó, fazendo assim com o olho. Esse músculo, para paralisar, geralmente precisa de mais unidades em algumas pessoas. Tem outro problema, às vezes nós temos esse músculo aqui bem contraído e ele afunda o olho também para baixo. Então a gente tem que paralisar não só o componente vertical, o componente horizontal, como a função vertical dele, e isso tomando cuidado para não ter pitose. Então são muitos detalhes que não são tão simples como as pessoas fazem. Algumas pessoas simplesmente decoram onde que são os pontos de aplicação de Botox e acham que é isso, só isso, e não é assim. Por exemplo, nós temos o músculo orbicular, que é o músculo responsável pela gente fechar o olho voluntariamente. Quando eu faço assim, ó, é o músculo orbicular que faz isso. Isso é bom, nós precisamos fechar o olho, mas às vezes essa função faz com que, ó, quando eu faço isso, puxa a cauda da minha sobrancelha para baixo, deixa o meu olhar mais caidinho. Nós temos a opção de, com a toxina botulínica, paralisar essa região e, ó, dar um efeito de lifting, de levantamento para a região do olhar. Então, assim, de cara, o que a gente tem que saber é que Botox, ele não é tudo igual. Além de ter toxinas diferentes, com halos de ação diferente. Por exemplo, se a pessoa tiver uma pitosezinha e eu quiser fazer uma toxina aqui no músculo orbicular, no músculo, para levantar um pouquinho esse olhar, abrir um pouquinho o olhar, ele tem que ser uma toxina com um halo de ação menor. Porque se ele pegar todo o levantador da pálpebra superior, aí eu vou ficar com a pálpebra caída.
E isso é um conhecimento de um botox profundo. Então, é uma toxina botulínica profunda, e se você quer evitar intercorrências, tem que ser alguém que conheça profundamente essa anatomia, certo? Então, pronto. Então, o que a gente definiu até agora é que a gente já sabe o que é botox, para que ele serve. Ele serve para paralisar. Quais músculos nós podemos, então, paralisar? Nós podemos bloquear o músculo frontal, que é o músculo que levanta aqui, ó. É o que todo mundo mais conhece, que é o botox de terço superior. Temos que ter parcimônia, né? Temos que ir com calma em pessoas que têm o olhinho já caído. Se a gente bloqueia demais, não fica legal. Podemos bloquear as ruguinhas aqui, ó, do pé de galinha. Quando sorri, a pessoa forma aquelas ruguinhas aqui, ó. As minhas aqui nem forma, gente, ó. Tô toda paralisada. E aí, podemos fazer isso. Onde mais nós podemos fazer no olho? Nós podemos fazer uns pontinhos aqui na sobrancelha para paralisar esse músculo orbicular e dar uma levantadinha aqui. Podemos fazer nesse músculo responsável pelo fedorzinho, que é o músculo que a gente faz assim, ó. Esse aqui meu, ele é forte. Ele é um músculo que vão várias unidades. Eu passei anos fazendo botox em pessoas que, quando eu ainda não era da área, que não conheciam essa anatomia e não resolvia. Fazia, ia pra retocar e não conseguia paralisar aqui. Porque é um músculo mais forte, eu tenho uma força anormalmente maior nessa região e aí precisa de mais unidades, né? Então, hoje eu entendo como que é importante essas minúcias, né? E faz diferença na entrega do resultado final. Outra coisa, às vezes a gente tem aquela ruguinha aqui, não só aqui, mas ela vem aqui um pouco para baixo e nós não podemos bloquear. Às vezes algumas pessoas colocam botox e a bochecha fica assim, ó, caída, e a pessoa fica com a cara gordinha, ó. Sorri e fica assim, ó, com a cara gordinha. Porque o músculo levantador aqui da região da bochecha, ele para de funcionar. Então, a gente tem que favorecer os músculos que embelezam, os músculos que têm a função de puxar o rosto para cima. Por exemplo, o platismo, a gente tá falando muito ultimamente do pescoço, né? Pra gente não esquecer do pescoço. Muitas pessoas estão com o rosto bonito e o que entrega a idade é o pescoço. Esse músculo do platismo, olha como aqui, ó. Gente, meu botox venceu. Então é bom pra eu dar a live mesmo com o botox vencido pra vocês verem a função dos músculos. Então aqui, ó, olha como perde o contorno facial, porque ele puxa. Quando eu paraliso ele, ó, o contorno volta. Então, é muito importante ter esse conhecimento dessa anatomia. Quando a gente paralisa os músculos que têm um efeito negativo no que a gente considera bonito, nós temos um efeito positivo e um efeito individualizado para cada paciente. Uma pergunta legal aqui, ó. Botox resolve problema de flacidez? Veja bem, o Botox não resolve problema de flacidez, mas ele ajuda quando a pessoa tem uma flacidez. Quando nós temos um envelhecimento do terço inferior, que é o primeiro lugar que envelhece, é onde a gente mais repara que tá ficando velho, porque se vocês forem reparar, pensa na sua avó, na sua mãe. Às vezes você não se acha tão parecido com ela, mas quando você começa a envelhecer, você vê que as características vão ficando parecidas. O que acontece quando a gente envelhece? Nosso rosto faz assim, ó. Assim, ó. E aqui, eu não tô conseguindo fazer, que eu tô toda tratada. E aqui, quando faz assim, vai acumulando a gordurinha do bodog, a gente perde essa definição que fica uma coisa só, e aí não fica bacana. É isso que ocorre com o nosso envelhecimento. E o Botox, quando a gente realiza ele nessa região, a gente consegue relaxar o músculo e aí o rosto sobe, mas não trata a flacidez em si. A flacidez, de fato, a gente mede fazendo uma pinça assim, ó. Aí tá vendo como volta rápido? Uma pinça grossa, a pele tá grossa, a pele tá espessa. Esse teste você pode fazer em casa. Não dispensa uma avaliação médica, mas você pode fazer em casa para ter uma noção de como tá a sua flacidez. E o Botox não resolve a flacidez. A flacidez a gente trata com bioestímulo de colágeno. Mas é importante saber que existem estudos do Botox fazer, por exemplo, a gente faz microbotox na pálpebra inferior e ele estimula o colágeno para as ruguinhas finas da pálpebra inferior. Então, vamos seguindo aqui, tem mais pergunta. Aqui, ó, o Botox só aplica no rosto. Isso aí foi legal, que eu já até falei um pouquinho. Além do rosto todo, nós temos aqui terço superior, região dos pés de galinha. Temos também aqui outras áreas do rosto, né? Que eu falei da ruguinha do fedor. Sorriso gengival. Pessoa que sorri e levanta muito aqui, nós podemos bloquear esse músculo, o levantador do lábio superior.
e melhorar o sorriso gengival. Pessoas que têm hipertrofia do masseter. O masseter é um músculo aqui responsável pela mastigação. As pessoas que têm essa hipertrofia, às vezes, têm a mandíbula, principalmente mulher, que não combina com essa parte tão larga, elas têm a mandíbula hipertrofiada aqui, e aí com a toxina a gente consegue relaxar e trazer um rostinho mais delicado. A gente também pode bloquear a função do queixo, do músculo mentoniano, que é o músculo que tá aqui na região do queixo. Às vezes ele tá hipertrófico e ele faz essa celulite de queixo, assim, ó. Aqui eu tenho um pouco que eu faço, né? Então, eu sempre faço botox aqui. Mas a gente pode ficar com muita, e aí quando a gente conversa, aparece aquela celulite, ou o queixo entra mais pra dentro, isso não ajuda na nossa estética. Além disso, nós podemos também usar no rosto. Gente, são muitos locais que a gente pode usar no rosto ainda, no músculo que puxa o sorriso pra baixo, né? Às vezes a gente tem aquela pessoa com um sorrisinho meio triste, assim, bem tristinho. E aí a toxina botulínica nesse ponto, ó, faz com que o músculo que eleva o sorriso tenha mais facilidade de funcionar. E fora do rosto, ainda poderia explorar outros pontos no rosto, mas vai ficar uma aula de botox muito profundo. Fora do rosto, nós podemos fazer no pescoço, que eu já te falei que ajuda a não puxar o rosto para baixo, a definir esse contorno. E em outras regiões, por exemplo, gente, uma procura grande que tá tendo agora é o botox na região das axilas, para quem tem aquela sudorese excessiva, que impacta na qualidade de vida, que ó, veste uma roupa branca, faz a formação daquela pizza ali, né, que é desconfortável, a pessoa às vezes só veste roupas pretas e não fica bacana. Então, tem essa função também. E pode, esse excesso de suor em qualquer parte do corpo, o botox também pode ser feito. O botox pode ser utilizado, por exemplo, quando a gente tem espasmos faciais, né? Às vezes a pessoa tem um espasmo que fica ali, ó, piscando sozinha de um lado só. E o botox tem uma função muito legal, que ele pode ser usado para corrigir assimetrias. Pessoas que passaram por paralisia facial, né, paralisia de Bell, que é uma paralisia idiopática, e tem assimetrias faciais, a gente consegue minimizar essas assimetrias com toxina botulínica. A gente tem usado toxina botulínica aqui, ó, no músculo do trapézio. Tem pessoas que tem o pescoço muito alongado ou o pescoço curto e incomoda o jeito do trapézio aqui, a toxina nesse músculo, em beleza. Em caso de algumas pessoas, precisa de uma avaliação mais detalhada. Vamos ver aqui as outras perguntas. Pode colocar... Ok, eu tenho hipertrofia do masseter. Iva, acho que você ia ficar muito linda com... Você já é maravilhosa. A gente é uma menina loira, né? Maravilhosa, advogada linda aqui. Ela... Realmente, você tem um contorno bem definido, você tem um rosto todo bem estruturado, mas acho que ficaria bem um botox na região do masseter, deixaria seu rostinho mais delicado aqui nessa região. Porque o que acontece? Uma mandíbula muito marcada nos remete a um rosto um pouco mais masculino. Não é que não fica bom, mas se você quiser um rosto um pouco mais feminino, se for uma coisa que te incomoda, fica muito legal esse efeito do botox aqui. E qual que é o legal? Com o tempo, a gente for fazendo a manutenção desse botox, o músculo vai ficando mais fraco ao longo do tempo. Então, isso causa uma modulação muscular também. Então, não é só o efeito ali da que a gente fica, não vou fazer porque vai durar 4 meses e acabou. Mas, com o tempo, o músculo vai ficando mais fraco. Isso é fato, tanto que na academia, se a gente não malhar, não estimular aquele músculo, ele vai enfraquecendo. Então, o músculo no botox, essa característica da modulação, a gente considera hoje mais importante do que a característica de tirar as rugas, porque ela educa a gente a fortalecer os músculos bons e enfraquecer os músculos que não favorecem a nossa estética. É quase como se o botox fosse uma academia do rosto, porque ela faz com que os músculos bons prevaleçam, fiquem hiperfuncionantes, né? Resolvam todo o trabalho, e os músculos que não nos favorecem esteticamente, eles fiquem paralisados. Vamos lá? Pode colocar botox na papada. Não tem por que colocar botox na papada. A gente realiza um pontinho aqui, ó, nessa região, porque tem um músculozinho platino. A gente vê aqui a função do platismo, ó. Então não deixa de ser na papada, né? O platismo, ele tá puxando aqui, então a gente bloqueia essa região toda aqui, ó, quando a gente vai fazer o botox full face. Então, isso faz com que ajude o rosto não puxar para baixo. Que quando puxa para baixo, você vê que se esse músculo estiver funcionante, aqui o meu queixo vai puxar, não vai ficar legal, né? Quando eu sorrir, vai ficar assim, aquele pescoço de gente velha que não fica legal.
Então, não é necessariamente na papada, mas aqui na região do músculo platíssimo. Gente, então assim, eu vou dar um conselho de amiga pra vocês. Quando chegar, de amiga e de amigo, quando chegar no seu médico pra se cuidar, já pensa o Botox Full Face, porque é muito maior o benefício de você fazer um Botox no rosto todo. Você vai beneficiar muito mais sua estética e vai ficar muito mais harmônico. Por quê? O que eu quero explicar pra vocês? Às vezes, a gente vai e faz só terço superior. Aí aqui tá paralisado, ó. A gente sorri e tal, aqui o olho nem demonstra nada. Mas o sorriso, ó, tá assim, ó. E aqui paralisado. Não combina. Quando a gente faz em todos os pontos indicados, né, que é individualizado, dependendo da mímica facial de cada paciente, fica muito mais harmônico. Então, traz muito mais benefício. E quanto tempo esse Botox dura? Varia. Varia do seu metabolismo e varia da força do seu músculo e do seu grau e intensidade de atividade física. Por isso, a gente tem que bater. Vamos ser fitness sim, vamos malhar, vamos correr, mas vamos intensificar os cuidados no consultório. Porque se você tem um músculo muito forte, e a gente não tem jeito, a gente recruta os músculos faciais quando a gente vai fazer força, né? Quando a gente vai fazer uma força maior, não tem como, é instintivo. Às vezes a gente não consegue mesmo fazer sem fazer força e recrutar os músculos faciais. Então esse Botox tem uma tendência a durar menos. Na academia todo mundo reclama que o Botox dura menos. Dura de fato menos porque, né, esse músculo a gente tá o tempo inteiro recrutando. Então ele é um músculo que responde a estímulos como no nosso corpo todo. Se você recruta ele muito e com intensidade, ele tem uma tendência a sair mais rápido, tá, gente? Então ele dura de 4 a 6 meses. Não dura mais que 6 meses. De jeito nenhum. A gente, às vezes, quando é muito novinho, não faz muito esforço físico, tem essa impressão de que o Botox tá durando muito. Mas ele não tá durando muito, gente. É porque você tem muito colágeno. E o colágeno ajuda a manter a pele esticadinha. Então, é nesse caso. Eu vou mostrar pra vocês um resultado de Botox. Como harmoniza o rosto. É uma paciente que é atleta. Deixa eu abrir pra vocês. Tá aqui pra vocês. Eu até postei hoje. É uma paciente que é uma paciente, gente, atleta. E olha como mudou o rosto dela, suavizou o sorriso. Ah, tá parecendo um reflexo da minha luz aí, não se importem não. Suavizou o sorriso, suavizou as ruguinhas do pé de galinha, elevou o olhar. Reparem aqui, ó. Vou mostrar pra vocês com a canetinha. Como que... Espera que tá refletindo muito. Oh, meu Deus. Ah, vai ficar assim mesmo. Olha, como que melhorou a posição da sobrancelha dela nessa foto em relação a essa. Aqui a sobrancelha dela estava bem abaixo do início da sobrancelha, né? Isso faz com que o nosso olhar fique caído. E aqui ela tem a cauda da sobrancelha elevada de uma forma harmônica. Tudo isso com toxina botulínica, ó. Melhora das rugas aqui, todas as rugas perioculares, uma cara de descansada. E assim, eu não preciso nem dizer, porque é de fato um rosto mais bonito depois que fez a toxina botulínica. É incrível. Então, assim, vamos seguir com a nossa programação. Deixa eu ver as outras perguntas aqui, se eu deixei alguma sem responder. Aqui falando, o Botox é tudo igual? Não. O Botox, ele não é tudo igual. Não só como varia a toxina, a marca da toxina botulínica, ela varia, porque algumas toxinas têm um halo de ação menor e a gente quer locais em que ela fique mais localizado para não pegar outros músculos. Por exemplo, eu tenho uma paciente que tinha queixa de hipertrofia de masseter, mas tinha medo de fazer, porque já tinha feito em outro local antes. E quando fizeram, pra gente fazer hipertrofia do masseter, o músculo que a gente bloqueia é aqui, nessa região. Aí fizeram aqui, ó. E aí bloqueou o músculo dela sorrir. Então a paciente não conseguia sorrir. Então ela ficou temerosa, ficou anos sem fazer e agora retomou a fazer. Então, nesses casos em que é uma região, uma zona perigosa, nós gostamos de uma toxina com um halo menor. Já outras regiões, o halo maior é melhor, porque faz com que a gente tenha um resultado expandido também, onde não tem áreas de risco. Então, o Botox varia quanto à área e varia principalmente quanto ao profissional, para que esse profissional conheça de fato a mímica facial. Porque você conhecer bem a mímica facial faz toda a diferença. Gente, como assim? Por exemplo, tem um músculo superficial aqui que eu não quero pegar. Eu quero pegar nessa região um músculo profundo. Já nessa região aqui, eu quero um músculo superficial. Entendeu? Então, nessa região aqui, quando eu vou fazer a ruguinha de fedor,
tem um músculozinho se eu pegar, atrapalha no meu sorriso, vai travar o meu sorriso. Então a gente tem que saber não só onde os músculos estão localizados, a profundidade em que eles estão localizados, e a gente tem que saber até para onde direcionar o bisel da nossa agulha, para essa toxina não se espalhar do jeito errado. Por exemplo, aqui na sobrancelha a gente tem que direcionar para cá, nunca pode direcionar para cá. Na verdade, esse ponto não pode nem fazer, mas se eu for fazer o ponto da cauda da sobrancelha direcionado para cá, pode dar uma pitose no paciente. Pitose é a queda assim, ó, do olhar. O olhar ficar assim fechado. Então, gente, muito bem. Vamos ver mais coisas. Ok, o Botox dura a mesma coisa todo mundo? Não, varia, né? Com o metabolismo, com o nível de atividade física. Precisa passar pela consulta antes do Botox. Essa é muito boa. Por quê, gente? A pergunta recorde no WhatsApp é: quanto é o Botox? A pessoa não quer saber nada. Só quer saber onde que tá o Botox mais barato. O Botox mais barato provavelmente vai ser um Botox roubado, clandestino, em algum lugar aí, ó. Que a pessoa vai fazer uns pontos aqui, do jeito que sair, você não sabe. Você não tem retorno, você não sabe de onde vem a toxina, você não sabe se o negócio tá com validade, entendeu? Às vezes vai dar certo e às vezes pode dar muito errado, né? Eu não confiaria o meu rosto num Botox mais barato. Então, por mais que a gente busca preço, sim, gente, nós somos, acima de tudo, brasileiros maravilhosos. Nós gostamos de um descontinho, né? De fazer uma coisa com bom custo-benefício, mas é necessário passar pela consulta. E vou explicar por quê, gente. O valor da consulta, muitas vezes, ele é descontado no procedimento depois. Então, assim, você passa pela consulta por um profissional que vai te fazer uma avaliação completa, gente. Muito melhor do que você marcar ali, ó, numa clínica fast food para fazer um Botox. E aí você vai fazer esse procedimento, vai fazer um Botox personalizado e vai ter um resultado muito melhor. E não digo só isso, um resultado seguro. Um resultado seguro, que eu acho que é a maior coisa que a gente tem que se preocupar e que não se fala muito, é na segurança dos procedimentos que você vai fazer, na segurança para afetar a sua saúde, na segurança para ele ter um efeito indesejado, né? E te deixar até traumatizado aí de realizar outras coisas. Qual a melhor marca do mercado? Não tem uma marca melhor. Teve um tempo aí que o povo falava que a melhor marca do mercado era o Dysport, que é uma toxina botulínica realmente maravilhosa, e que eles observavam uma durabilidade maior. Depois, observou-se que, por ela ter uma forma de diluição diferente das outras marcas do mercado, a Dysport é a única que tem uma forma de diluição diferente, as pessoas estavam fazendo ela de forma mais concentrada, gente, porque elas não sabiam diluir. E como estava deixando essa toxina mais concentrada, ela tinha um efeito mais forte. Ela parecia estar durando mais, porque estavam, na verdade, sendo feitas mais unidades nesses pacientes. Hoje nós temos, eu amo Dysport, na maioria das vezes eu uso essa, mas uso outras também em outros momentos, mas não tenho, assim, uma toxina queridinha não, porque tem resultados bons com todas as toxinas. Mas tem algumas que a gente elege no consultório, né, pra usar. Como eu não tô sendo patrocinada por nenhuma marca, eu não vou eleger aqui, mas no consultório eu te conto. E aí, mas de fato não tem uma que é tida como a melhor não, tá? Então, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Já até ultrapassamos nossa live aqui, gente. Geralmente são 10 minutinhos só. É só uma live de interagir, tirar dúvida. E é isso. Tem um mito que eu queria desfazer. Geraldo, usa meu código de desconto, Geraldo. Ai, viu? Tem um mito aqui que eu queria desfazer, que é o seguinte: tinha-se uma contraindicação para a realização de atividade física após a realização da toxina botulínica. E hoje os estudos, depois de, né, a gente continua indicando atividades vigorosas interrompidas nas primeiras 4 horas. Mas não precisa você parar a sua vida de atividade física por causa do Botox, porque na verdade não foi comprovado que essa toxina vai migrar, não foi comprovado efeitos adversos por conta dessa toxina. Então, pode manter a vida de exercícios físicos normais e tranquilo. Quando o paciente sai do meu consultório, ele recebe uma lista de cuidados. Eu gosto de tirar todas as dúvidas, porque às vezes a gente não sabe nem se pode comer alguma coisa, se pode fazer o skincare, se pode passar o hidratante, a gente não sabe. Aí eu coloco isso e faço até mando até um videozinho explicando, porque às vezes a pessoa não quer ler, por videozinho fica melhor.
E por que esses cuidados? Porque esse paciente é legal que ele cuide direitinho e retorne. Às vezes tem coisas que a gente só vai retocar no retorno, porque tem pontos que são mais perigosos pra gente colocar ali um valor cheio de toxina e a gente quer ver a resposta desse músculo e no retorno abordar. Então é isso, tenho mais alguma dúvida? Uma pessoal diferente, gente boa aqui, muito legal. Ó, pra quem chegou agora e não deu tempo de ver quase nada, a live vai ficar salva. Toda quarta, às 20h45, eu estou aqui, tem live, a gente conversa muitos temas legais. Se tiver algum tema que eu não esteja abordando, por acaso, podem me mandar, porque eu abro sempre caixinha de pergunta. E eu falei de Botox, porque assim, é a última coisa que eu tô recebendo muito no WhatsApp. Quanto é o Botox, e o povo Botox disso, e quero fazer Botox nas rugas, sendo que tem ruga que não resolve com Botox. E aí a gente ficou com muitas dúvidas. Então, essa semana eu tô falando um pouco mais sobre Botox, sobre preenchimento, e vai ficar salva. Então, você envia pra quem quiser saber. Quem não conseguiu pegar a live, assiste do começo, e qualquer coisa pode mandar mensagem pra mim no link da minha bio. Eu tenho um time lá que tá responsável por cuidar dos pacientes. Tem coisas que eles passam pra mim, se eu não conseguir responder ali no momento. E é isso, obrigada pela presença de todos, meu povo. Boa noite. Só falar mais uma coisa que eu não citei no começo. Gente, eu tô sempre pulando a introdução, né? Eu sou médica com especialização na área da estética facial, que aí vai desde preenchimento, bioestímulo de colágeno, toxina botulínica e cirurgia das pálpebras, tá? Se você tiver algum interesse sobre isso, pode falar comigo, quiser fazer alguma pergunta. Eu tô disponível ali através do link da bio e eu atendo aqui em Salvador, tá bom? Na clínica de doutora Maísa Pamponê, que fica na Avenida Garibaldi. Um prazer todos aqui, tá? A live vai ficar salva. Boa noite.